Cativeiro espiritual. Você já ouviu falar a respeito? Certamente você já ouviu sobre opressão, sobre possessão, perseguição espiritual, mas enquanto há cativeiros espirituais, enquanto há pessoas aprisionadas em cativeiros espirituais, vivendo as suas vidas, sim, elas não estão paralisadas, mas alguma dimensão ali da sua alma sendo capturada e aprisionada, e nesta dimensão ou nessa frente, ela sentindo dificuldades em romper, como quem realmente está aprisionado. É sobre isso este podcast. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a realidade dos cativeiros espirituais, como eles podem ser estourados por aqueles que carregam o Espírito de Deus e são comissionados a libertar vidas, e a experiência de quem já libertou de cativeiros e já esteve em um cativeiro, esse podcast é para você. Antes de a gente começar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações, a comentar durante o podcast. Você pode, se de repente você já teve alguma experiência, compartilhar conosco. Se você ficou com dúvidas, você pode também colocar aí nos comentários, a nossa equipe vai responder a você. E, no mais, você pode orar e pedir ao Senhor que durante esse podcast ele jogue luz, porque ele é o Deus que revela se há algum cativeiro espiritual na sua vida. Espero que não, mas se houver, saiba, o Senhor liberta os cativos das trevas. Ô, glória! Então, com vocês, mais um podcast Como Águias. E hoje, a minha convidada, eu sei que eu sempre digo, gente, que é muito especial, porque são especiais de fato. Mas hoje ela é muito, 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 muito especial. E ela é especial porque, meu Deus, ela tem experiências nas temáticas dos últimos 3 podcasts. Ela tem experiências com anjos e demônios. Ela tem experiências com batalha espiritual. Ela tem experiências com cativeiros espirituais e libertação. Meu Deus! E ela é uma jovem que acabou de completar 18 anos e que Deus já tem usado para ativar crianças nos moveres proféticos. Olha que coisa linda! Sabe quem é essa jovem? É alguém que ficava no backstage. Aprendi hoje que eu disse background no começo da gravação. Alguém que ficava no backstage e que eu sempre estou falando aqui. Hoje vem para frente da câmera para compartilhar com vocês as suas riquíssimas experiências. Esse podcast vai ou não vai ser especial com vocês? Minha amada, querida, maravilhosa Elisa Nóbrega! Olá! Seja bem-vinda, meu amor! Obrigada! Vamos começar você já dizendo qual é a sensação de estar aí, sair do backstage e vir aqui para frente. Ai, muito difícil. Dificílimo. Já estou me sentindo assim, super nervosa. Meu Mas vai Deus, dar certo. vai dar certo. Você vai imaginar que você está ali na frente da igreja, louvando a Deus, com toda aquela autoridade que Deus te deu, ou você vai se imaginar numa sala de aula, ensinando as suas crianças. Sim. E tudo vai fluir, amém? Amém. Então, se apresente para aqueles que nos acompanham. Oi, gente, meu nome é Elisa, eu tenho 18 anos, sou líder do Ministério Infantil lá do Centro Apostólico Zoe, sou estudante de psicologia e tenho aí entregado os meus dias ao Senhor e gastado a minha vida para que Ele faça o que quiser fazer de mim. Oh, que coisa linda, é verdade. Solteiríssima, então se há aqui jovens de Deus assistindo esse podcast, tem que ser de Deus, tem que ser destemido, porque a Elisa se move no reino espiritual de uma forma poderosa. Você já pode entrar em contato com a mãe de Elisa, né? Nós vamos orar e avaliar. Enfim, Elisa, eu queria que você compartilhasse conosco, por exemplo, a sua primeira experiência espiritual. Na verdade, o seu batismo. Você recebe o batismo ali na infância. Sim. Como é que foi isso? A gente ia muito para esses congressos, conferências, né? E aí eu lembro que quando eu tinha 8 anos, nós fomos lá para Belo Horizonte, para Lagoinha, e aí a gente foi na Conferência do Espírito Santo. E eles tinham a Conferência do Espírito Santo para as crianças. Uhum. E aí eu lembro que era lá embaixo, eu desci,
E eu vi aquela coisa, começa com adoração, e é realmente um culto, assim, para as crianças, tinha um púlpito. E aí, eu nunca tinha ido, eu fui criada ali na Batista, presbiteriana, muito pequenininha, depois na Batista, e era salinha. E aí eu vi aquilo, eu já achei meio estranho, assim, diferente. E teve um momento específico onde eles começaram a ministrar e a orar pelas crianças e a dizer: agora a gente vai liberar o dom de línguas. E para você, criança que quer ser batizada com o Espírito Santo. E eu lembro que eu comecei na minha cabeça, já pequenininha, 8 anos de idade, uma guerra. E a dizer assim: meu Deus, mas será que vai ser coisa da minha cabeça? Será que é porque eu vejo minha mãe? O que é que vai acontecer? Mas eu fiquei lá no meu cantinho, eu fiquei orando, e eu lembro que eu comecei a escutar uns sons, tipo assim, das crianças caindo, aquele mover todo. E ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, eu fiquei assim, eu quero isso, eu quero experimentar. Mas foi completamente ao contrário. Eu orei, eu disse: Senhor, Espírito Santo, eu quero isso aí que essa galera tá falando, que é doido, eu quero. Eu vejo minha mãe, eu vejo meu pai, eu vejo minha irmã, e eu quero isso. E aí, começou a vir umas sílabas na minha cabeça, umas palavras esquisitas, só que eram muito parecidas com as que você falava. Então, mais uma vez, eu entrei naquela guerra na mente, a dizer: não vou falar, porque eu vou estar imitando minha mãe. E a brigar com o Espírito Santo, já 8 anos a pessoa brigando com o Espírito Santo. E a brigar com o Espírito Santo. E eu lembro que na hora, a pastora ali que estava pregando para as crianças, ela pega o microfone e ela fala: você, criança, que está aí dizendo que vai ser igual dos seus pais, não se preocupe, o Espírito Santo vai lhe entregar. Se for parecido, se não for, e ela foi explicar. E ela disse: mas você tem que falar, você tem que deixar sair. E aí eu chorei muito, e eu realmente pude abrir ali. Ela recebeu uma palavra de conhecimento, né? A gente sabe. E aí eu comecei a falar, eu comecei a fluir, de repente foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu lembro que eu saí de lá chorando muito e eu cheguei no restaurante, a gente saiu, contei pra vocês. A gente chegou no restaurante, eu peguei meu diáriozinho e eu fui anotar Oh, você foi anotar as as palavras. palavras. E eu anotei lá, ore, bexê, porque eu não queria esquecer o que é que eu tinha falado. E aí, depois disso, vocês sempre me ensinaram muito, né? Então, falaram: olha, filha, você tem que exercitar. Então, eu ia tomar banho e eu começava a falar. E eu ficava lá, e aí, ao fluir do tempo, ao passar do tempo, foi fluindo e foi aumentando, né? Mas depois dali, nunca mais parei. Que lindo! E você falando aqui, eu já corri para anotar, porque um dia você, como criança, esteve numa conferência do Espírito Santo. Sim. E ali na conferência você recebeu esse dom, esse batismo e foi destravada. E fez diferença na sua vida Sim. espiritual. E hoje você é uma das ministras na nossa conferência do Espírito Santo. Então, enquanto você falava, o Espírito Santo me trazendo aqui a nossa última conferência do Espírito Santo, que nós fomos ali para a Igreja Batista em Serra Talhada, e quantas pessoas foram batizadas, e você foi usada para ministrar batismo com o Espírito Santo. Sim. Em algumas pessoas. Você lembra de alguma experiência em que você ministrou sobre alguém e essa pessoa foi cheia, ou repousou no Espírito, ou foi... Enfim, você tem uma experiência de você agora sendo usada para liberar o batismo na vida de outros? Sim, assim, algumas experiências eu lembro, mas eu acho que, já que foi criança, eu vou contar uma orando por uma criança. Eu lembro que a gente teve um momento tão, assim, eu tava junto com as crianças e eu juntei elas numa roda e a gente começou a conversar. E eu comecei a contar para elas um pouco do que aconteceu em Pentecostes, e eu fui contando. Foi algo bem de uma conversa, sabe? Não foi uma coisa, um mover, tava todo mundo em pé e orando, e as crianças começaram, foi algo bem sucinto. Eu comecei a conversar com elas, e uma criança falou: tia, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Acho que ela tinha 6 anos, 7 anos de idade. E aí eu falei: você quer? Então, tia Elisa vai orar por você. E aí eu falei: fecha o olho. E aí você vai começar a falar com o Espírito Santo. Eu contei a minha experiência. Sempre quando eu vou ministrar sobre as crianças, sobre o Espírito Santo, eu sempre começo contando a minha experiência. Porque a gente viveu, né? Então elas ali são pegas por esse testemunho e elas podem acreditar que mesmo crianças, elas podem ser batizadas. E aí eu contei o meu testemunho, contei de algumas outras crianças que já tinham sido e falei: agora você vai fazer a sua oração, você vai conversar com o Espírito Santo.
Então, você vai perguntar a ele, você vai dizer o que é que você tem medo, você vai dizer o que é que você quer a partir do que você ouviu. E aí ela começou ali e eu comecei a orar por ela e a impor as minhas mãos e a dizer, Espírito Santo, fulano é tu, Espírito Santo. Você pode tocar ela, você pode falar com ela. Eu te peço, ela quer tanto esse batismo, batiza ela com teu Espírito. E aí eu lembro que ela começou a chorar e a chorar e a chorar. E eu disse, o que é que você tá sentindo? Ela falou, tia, eu tô sentindo fogo na minha mão. E aí eu fiz... E esse fogo é bom, esse fogo é ruim? O que é esse fogo? Ela, é bom, eu não quero que pare, mas tá queimando. Que coisa linda. Aí eu falei, continue pedindo. E aí ela começou, ela abria a boca, ela não conseguia parar. E ela falava. E as outras crianças começaram a orar. E aí eu lembro que nesse dia foi um mover que eu comecei a dizer, crianças, vocês não fiquem só olhando, comecem a pedir também. E várias naquele dia, eu acho que 3 ou 4 começaram também, foram batizadas pelo Espírito Santo e começaram a falar no Espírito. Ai, que coisa linda, Elisa, que coisa linda. Ou seja, o Espírito Santo, ele está tão disponível, Sim. né, para se derramar. Tão simples. Tão simples, não precisa de muita coisa. Meu Deus, que coisa linda. Eu realmente oro que você continue tendo essas experiências, Amém. porque pelo que você fala, a experiência vivida traz uma autoridade para falar a respeito. Isso. E para ser instrumento de Deus na vida daqueles que querem ter a mesma experiência. E aí eu quero pular agora da experiência com o Espírito Santo, que já gera em você essa autoridade para que outros também tenham, mas você também teve experiências com anjos, de ver anjos. Então a gente teve aqui, vai aparecer aqui em cima na telinha, Rebeca coloca aqui o podcast com Tatá, e você também teve experiência de ver anjos, e você também era criança, ou acho que pré-adolescente. Sim. Como é que foi isso? Na verdade, foi uma experiência, assim, diferente. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 8 anos. Depois, acho que 9, 10 anos, eu lembro que a gente foi para outra conferência chamada Brado. E lá no Brado também tinha um evento para crianças, que era o Brado Kids. E aí eu tava lá e os pastores, eles reuniram as crianças e foi a primeira vez que eu tive uma visão. Não necessariamente com anjos, mas foi uma visão e foi muito impactante. Vocês até ficaram chocados que eu saía de lá, eu começava a abrir a boca e eu chorava. Eu passei dias chorando, lembrando daquilo. Quantos anos você tinha nessa época? Entre 9 e 10 anos. Tá. E foi tão forte ali. Foi a primeira vez que eu recebi algo de chamado do Senhor. 9 anos, 10 Meu anos. Deus. Então, os pastores se reuniram e da mesma forma, daquela forma simples, eles falaram, olha, vocês vão perguntar ao Senhor o que é que o Senhor tem para a vida de vocês? Qual é o chamado do Senhor, o propósito do Senhor para a vida de vocês? E eu fechei o meu olho, eu comecei a perguntar e eu lembro que eu tive uma visão na minha mente, não era 3D, assim como Pedrinho, por exemplo, mas foi na minha mente ali e eu comecei a me ver, eu me via grande, com trancinha no cabelo, e eu tava de frente para várias crianças e elas eram bem pretinhas, como africanas ali, e tinha um quadro atrás e eu tava escrevendo. E o Senhor dizia que eu ia para a África e que eu ia pregar para crianças. E ali eu comecei a chorar, e aí eu não conseguia parar, porque foi muito forte, foi realmente a primeira visão que eu tive, eu não entendi o que era aquilo, e aí mais na frente eu tenho uma visão um pouco diferente. Então, nessa vez eu tive uma visão ali na minha mente, que foi tão forte, eu não tive nem a chance de dizer, será que foi da minha alma, será que não foi, de tão forte que foi. Mas depois, num culto da igreja, acho que eu já tinha 11 anos, 12 anos, e num culto na Zoe, a gente adorando, eu vou pro canto e eu fiquei ali ajoelhada, e eu comecei a orar e a adorar o Senhor, e eu olhei assim pra cima, e eu tive uma visão 3D, como Pedrinho tem, que a gente diz, né? Que eu vi com os meus olhos. E eu lembro que eu olhei assim, eu vi um anjo muito grande, e ele ia até o teto, assim, da igreja. Só que eu fiquei muito assustada, e aí eu fechei o olho. E aí eu fechei o olho e eu fiz, o que é isso que eu vi agora? Aí eu abri de novo e ele tava lá. Eu fiquei olhando e aí eu fiquei assustada, mas fiquei assim, isso é muito real, o que é isso, meu Deus? E tinha muito, assim, um brilho que saía dele, ele era muito grande. E aí de novo eu fiquei assustada e eu fechei o olho. E eu comecei a chorar e a chorar. E aí quando eu abri ele não tava mais. Mas foi a primeira vez que eu vi, assim, um anjo. Acho que na verdade foi a única vez que eu vi de forma assim... Com a visão aberta. Uma visão como aberta, a gente chama, né? Exatamente. Todas as outras que eu tenho são mais na mente. Eu sei que tá ali, eu vejo ali na mente. Mas dessa vez, a primeira, assim, com anjos, foi muito forte. Foi realmente... Não tinha como duvidar. E é tão impressionante, porque a gente que
que vive esse mover profético na vida comunitária, a gente tem tantas experiências, tantos testemunhos. Deus não dá as visões para simplesmente a gente poder dar um testemunho num podcast. Não é sobre isso. Sim. É sobre algo que Ele deseja fazer. E eu lembro que quando você testemunhou ter visto o anjo, era no nosso começo. Então, encorajou todo mundo a dizer assim, nós queremos mais, a gente quer viver essas experiências. Então, Deus deu aquela revelação. E aquela revelação não parou em você. Ela nos encorajou a todos a buscarmos mais. E aí a gente começou também a acessar as nossas próprias experiências. Mas você fala, por exemplo, da visão, você na África. E ontem eu estava corrigindo um dos meus livros que eu quero lançar agora no mês da mulher. E um dos capítulos eu conto como eu tive a visão indo para a África ajudar os missionários Alexandre e Giovana. E foi uma visão. E foi tão interessante porque a visão daquele teto queimado nunca saiu da minha mente, eu nunca esqueci. Então você sabe que sabe porque sabe, aquilo não é natural, é sobrenatural. E quando eu cheguei na África, no ano seguinte, e vi aquele teto queimado, que havia sido queimado pelos muçulmanos, e eu acho até que a Rebeca pode colocar o vídeo aqui sobre o relato lá do Níger, para quem quiser ajudá-los. Eles alimentam tantas crianças órfãs, né? E olhar aquele teto e dizer, meu Deus, como é real. Como Deus realmente abre a nossa visão para propósitos. E o propósito se cumpriu. E eu quero dizer a você, filha, escreva a visão. Ainda que tarde, ela se cumprirá. Ainda, não é que tarda, porque a gente que pensa que está tardando, mas no tempo certo ela se cumprirá, porque Deus entrega com um propósito. E você parte dessa experiência com anjos, de ver um anjo ali, mas você também começou a ter experiência com batalha espiritual, porque parece que Deus vai nos entregando e a coisa vai ficando ascendente, né? Sim. Como foi isso, essa experiência com batalha espiritual? Eu acho que as minhas experiências mais fortes, assim, com batalha espiritual foram em seminários ou eventos onde a gente tá ali mais intenso, né? Sim. Porque a gente tem um propósito, a gente tá ali na missão e aí a gente tá intencionalmente buscando e pedindo revelação. Então, eu lembro, por exemplo, que em um seminário de libertação, eu fico na equipe dos sentinelas que estão ali gerando, pedindo ao Senhor as visões, o que é que está acontecendo no reino espiritual. E eu lembro que eu comecei a ver muitas flechas vindo sobre a Zoe e vindo sobre os participantes. E eu comecei a orar e eu entreguei a liderança, eu falei, eu tô vendo flechas. E a liderança disse, começa a escudar. Pega o manual e começa ali a... Pega o manual e começa a escudar, começa a pedir proteção do Senhor. E eu lembro que eu fiz uma oração. E eu pedi ao Senhor uma cúpula que estivesse protegendo. Era como se... Parecido, inclusive, com a visão do Pedrinho. Que ele viu por cima ali da Zoe. E eu pedi aquilo. E aí eu vi. Assim que eu pedi, eu vi. Mas eu falei... A gente sempre fica naquela guerra na mente. Eu falei, não. Provavelmente minha mente viu porque eu pedi. Então eu já vi acontecendo. Aleluia, é fé. E eu lembro que eu entreguei a liderança. Eu falei, olha, eu orei. E eu vi isso. E aí a liderança começou a chorar, a pessoa que estava liderando. E eu tipo assim, o que é que tá acontecendo, meu Deus? E aí ela disse, Elisa, uma pessoa acabou de vir e entregar que viu uma cúpula por cima da Zoe, cobrindo a Zoe exatamente assim. Como eu tinha orado e eu já tinha visto. Então, foi muito forte. Meu Deus. Você lida, então, Elisa, com a questão da dúvida, do medo Sim. de ser a mente, a minha cabeça. Com certeza. O profeta lida com isso, né? E eu acho que a gente que não tem a visão 3D lida até um pouco mais. Porque por ser na mente, às vezes você fica assim, será que eu não tô aqui? Eu tô orando e aí a minha mente começa a imaginar. Mas na hora a gente não tem como o que fazer senão entregar. E quando vem as testificações, por exemplo, lá no corpo profético, né, da Zoe, a gente sempre tem orientado isso, buscar as testificações. Alguém viu, a gente pede, Senhor, testifica. Que outra pessoa que não está nem no mesmo quadrante daquela, que não falou, que não viu, possa chegar e ter a mesma visão, ter a mesma revelação, a mesma palavra de conhecimento. E nós temos tantas experiências com essas confirmações, porque Deus nos conhece, sabe da nossa limitação, sabe que a gente lida com essa dúvida. Por isso o profético precisa tanto de fé, né? Isso. Mas você tem seguido em fé. E aí
teve outra situação que você lembra de batalha espiritual, ou que você teve uma visão, ou que você acessou alguma palavra de conhecimento, enfim, e que aquilo foi importante para o desfecho da guerra? Tem duas que eu lembro bem fortes, assim. Eu lembro outra no Seminário de Libertação e uma mais recentemente ali perto do Como Águias. Então, na do Seminário de Libertação foi algo que estava acontecendo, uma libertação lá em cima. E eu fiquei orando e pedindo ao Senhor para que Ele entregasse. E a gente estava pedindo revelação, escudando as pessoas que estavam lá dentro. A gente não estava entendendo o que é que estava acontecendo. E a direção que tinha vindo para a gente era para perguntar o que é que a pessoa tinha feito. Porque o demônio não estava deixando aquela pessoa falar. E a gente sabe que tem a legalidade, então a gente precisa fechar para que haja uma libertação, uma liberação ali. E aí eu comecei a orar e comecei a pedir. E eu vi um nome muito claro. E eu via vários palhaços numa floresta. Olha, muitas parecidas, né? Painho falou uma parecida no podcast passado. Se você não assistiu, assista. E aí, eu via muitos palhaços numa floresta e eu via uma ação sendo feita ali. Eu não entendia uma religião, algo específico, mas eu via os palhaços e eu via eles rindo muito e via essa ação nessa floresta. E aí eu escrevi no papelzinho, a gente passa por debaixo da porta, e aí depois eu soube que aquilo foi uma chave para que a libertação continuasse. Quando foi falado aquilo que tinha acontecido, na verdade, a pessoa depois lembrou que tinha alguém da família que tinha vivenciado, que tinha feito, e várias pessoas do que estavam orando e pedindo revelação também estavam vendo palhaços rindo. Então era algo de uma ação diabólica ali, para trazer um deboche, era algo desse tipo ali que estava acontecendo. E a pessoa foi liberta. E a pessoa foi liberta. Então você já saiu da questão da batalha espiritual, que você já participou de várias. Isso. E entrou agora também a temática da libertação, ali no processo de liberação de vidas. Você já fez, você mesma, liberações de vidas num processo de libertação. Conta pra gente, assim, pelo menos uma mais impactante. Tá. Uma liberação de vida, eu lembro que a gente estava no Seminário de Libertação, acontece muita coisa, né, no Seminário de Libertação, e em um momento de renúncia, uma pessoa, a gente tem um protocolo. Então, primeiro os libertadores são chamados para essas liberações. Mas a gente tem uma equipe limitada. Então, depois que eles são chamados, são os sentinelas volantes. Depois, os sentinelas internos, que era a minha posição. Deixa eu te interromper, só para quem está assistindo o podcast, pode ficar meio, o que é isso, sentinela? É que quando a gente faz os seminários, então, ali no espaço que a gente chama da nave, onde as pessoas estão, dos seminaristas estão. Nesse espaço, a gente coloca pessoas que têm dons proféticos para serem como sentinelas. Quer dizer que elas estão vigilantes. E elas cercam, então ali na nave elas ficam em volta de quem está fazendo o seminário. Para quê? Para observar e ficar pedindo palavra de conhecimento, pedindo discernimento de espíritos, vendo se aquela pessoa está acompanhada de alguma entidade, ou se aquela pessoa precisa de ajuda, porque eles também entram com socorro ali imediato. Então, existem os sentinelas internos. E fora da área física da comunidade, a gente tem os sentinelas volantes. São aqueles que estão vigiando, só que fora. Por quê? Porque a gente já recebeu vários ataques vindos de fora do perímetro externo ao da comunidade. Então, ali a gente hoje já coloca sentinelas volantes, entende? Então, eles saem e entram, saem e entram. E a Elisa, ela sempre fica no interno, em volta dos seminaristas. Isso. E aí eu tava lá e... Então, primeiro vem os libertadores, depois essa galera que fica ali fora, esses sentinelas volantes, e depois os sentinelas internos, numa ordem de quem tá liberado ali a fazer as liberações. Num caso de libertação. E eu lembro que estava todo mundo ocupado. Então, cada um estava com uma pessoa, seja de cativeiro, seja de uma libertação ali, de liberação. E aí eu olhei e tinha uma pessoa e eu senti, o Espírito Santo falou, vai manifestar. E aí eu cheguei perto e eu falei, fulano, o que é que você está sentindo? Foi só dizer isso. Vim olhando no olho, a gente sabe que tem que olhar no olho, então eu olhei no olho dela, fulano, o que é que você está sentindo? A pessoa manifestou, eu estava ali sozinha.
Eu chamei uma pessoa da diaconia para ficar ali em volta, né? Para cobrir com os panos, para a pessoa não ser exposta. E aí, ali eu comecei a dar ordem. Então, eu comecei a repreender, a gente fez todo o protocolo. E ali aquela pessoa foi liberada por aquele momento. Depois a equipe de libertação chamou para concluir, mas ali naquele primeiro momento. E foi uma das primeiras, assim. Então, eu fiquei assim... Na hora... eu não sei se todo mundo, mas vou dizer a minha experiência. Eu não senti aquele medo. Foi tipo assim, tô com sangue nos olhos, vamos tirar esse cão, entendeu? E ali, é aquela mesma sensação que Painho disse no podcast passado. Então, quando a pessoa ali é liberta, que você olha que ela voltou a si e ela tá ali bem com você, nossa, é assim... É maravilhoso. Você sente que você nasceu para aquilo. Uau, eu ia perguntar isso. Enquanto você estava fazendo aquela liberação daquela vida, o que é que você sentiu? Então, você já disse aqui, eu não senti medo, porque ali você está... Eu acredito que é uma adrenalina do espírito, não é nem só física, mas deve ter também uma produção hormonal ali que ativa a gente, né? Mas tem algo espiritual, porque você perde o medo. Você só fica ali vendo aquela vida dizendo, não, vai continuar aprendendo essa vida. Exatamente. Não vai. Jesus já conquistou a libertação dessa vida. E aí você começa a liberar os comandos. Ao final, eu não sei se você sente isso, eu sempre senti isso. Você fica tão apaixonado por Jesus. Sim. Você fica assim, meu Deus, como os demônios temem e tremem diante do nome dele. Você tem um demônio ali gritando, se amostrando, dizendo que vai fazer acontecer, que vai matar aquela vida, batendo na cabeça da pessoa. E à medida que a gente começa a usar a autoridade do nome de Jesus sobre eles, eles vão ficando no fim e acaba deixando aquela vida. Meu Deus, é poderoso demais. Jesus vivo. Teve operando. Uma experiência que, inclusive, foi de uma mistura ali de uma manifestação de uma opressão demoníaca com cativeiro ali. Foi num acampamento que a gente teve no Be Free, que é para jovens e adolescentes. E foi a primeira vez que eu ia retirar alguém de um cativeiro. Tu já vai entrar no cativeiro? Eu ia falar daqui a pouco do cativeiro. Aguenta aí, Vaso. Vamos ficar aqui primeiro no processo de liberação de vidas. Porque você fez uma liberação, e não apenas uma, mas teve uma bem drástica, porque essa foi no cativeiro. Que foi aquela bem... Que foi a mistura. Meu Deus, estou entendendo. Então vai, conta aí. Realmente aquela ali, foi. Meu Deus. Então, e aquela foi a primeira vez que eu ia retirar alguém de cativeiro. Então, a gente tinha tido o protocolo, a gente recebeu, eu tinha acabado de ser treinada para aquilo, mas nunca tinha pego na prática, assim, como era retirar alguém de cativeiro. E aí, tem um momento lá, a gente posicionado, eu na minha cabeça numa guerra, assim, Senhor, me ajuda, que seja bem tranquilo, o primeiro que eu pegue, assim, que seja bem assim, perguntou, Jesus respondeu, a gente tirou, foi uma coisa linda, aleluia. Mas não foi. Então, eu cheguei, e aí, a princípio, era uma pessoa magrinha, bem tranquila, devia ter, o quê? Uns 15 anos, a pessoa? 14, 15 anos? E aí, o que é que você tá sentindo, fulana? E aí, ela respondeu, e eu fui conduzindo, e ela saiu do cativeiro, do primeiro. E aí, eu falei, e agora? O que é que você tá vendo? Normalmente, no cativeiro, a pessoa se vê em um lugar escuro, ou se vê presa. E aí, ela disse que tinha saído desse primeiro, que ela não estava mais vendo a situação que estava vendo antes, mas que ainda estava escuro. E aí, eu entendi que ela ainda tinha um cativeiro. E aí, eu continuei. Nos cativeiros, a gente, normalmente, a pessoa que está retirando e outras pessoas para ajudarem a segurar aquela pessoa, né? Para que ela não caia, enfim, tudo isso. E aí, ela estava tão tranquilo que não tinha nem ninguém comigo, porque realmente estava muito tranquilo. Só que quando chegou nesse outro, de repente eu começo a perguntar e a pessoa para de responder. E a boca dela ali é travada mesmo, ela começou aqui. Meu Deus. E aí fulana, no cativeiro a gente deixa que a pessoa feche os olhos, né? E aí eu falei, fulana, abre os olhos, olhe pra mim. E ela não abriu o olho. E eu, fulana, você tá me escutando? E ela balançando a cabeça. E eu, fulana, fale comigo. E ela aqui. E aí eu entendi que a pessoa agora estava sendo tomada. Não necessariamente uma manifestação. Não era necessariamente uma possessão. Exato, uma possessão. Mas ela estava, no mínimo, sob uma opressão espiritual forte ali. Que estava aprendendo.
Só que começou, já já a pessoa nem escutava mais. Então eu falava, tá me escutando? E a menina não me escutava. Fulana, olhe pra mim. Nenhum comando. E aí eu entrei. E eu comecei a dar comando. Quando comecei a dar comando, começou uma manifestação. E aí as pessoas e sentinelas que estavam lá também vieram ajudar. Mas eu achei até engraçado, porque assim, eu era menor, eu acho que ela tinha 13, eu tinha 15 anos de idade. Meu 15, Deus. 16 anos de idade. E eu tava ali, mas ninguém tomou a frente. Então, eu tava ali e as pessoas deixaram. E eu lembro que a Essinha mesmo, ela chegou do meu lado e ela perguntou, você tá precisando de ajuda? Tá cansada? Na verdade, não foi nem tá precisando, foi, tá cansada? Eu falei, não tô. Aí ela, então continua, quando tiver cansada, você passa. E eu falei, tá bom. E eu na minha mente assim, Senhor, o que é que eu faço aqui? O que é pra eu fazer? E aí eu comecei a dar ordem. E uma coisa que eu sempre fazia e que me fortalece todas as vezes que a gente tem uma manifestação, uma oração, algo do tipo cativeiro, eu sempre trago a identidade do Senhor antes de qualquer Comando que você vai comando. dar. Porque além de você mostrar a Satanás que você sabe quem é o seu Deus, você mostra você mesmo. Então você tá ali Você está ali alimentando, abastecendo, fortalecendo a sua fé. Exato, exatamente. Então eu sempre começava, o Senhor, Rei dos Reis, ele que comanda aqui, é ele que tá mandando nessa bagaça, você tem que obedecer. E ali foi uma libertação muito difícil, uma liberação muito difícil, foram muitas horas. E ali eu comecei a cansar. Eu acho o que era muito lindo e que me dava força para continuar é que quando você dava um comando, ele obedecia, mesmo que fosse por um curto tempo ali, mas Satanás tinha que obedecer. Então dava o comando, obedecia, mas era uma situação ali toda. Sim. Então começou com cativeiro, entrou. Foi a primeira vez que a gente teve também uma experiência de cativeiro e manifestação juntos. Então, depois de um tempo eu comecei a cansar, e aí eu chamei Esla e eu falei, agora eu cansei, assumi aqui. E aí assumiu, e aí ainda foi um tempo. Mas quando terminou, eu tava assim. E um misto de caramba, eu nasci pra isso, um misto de meu Deus, eu não consegui até o final, o que é que eu faço? E eu lembro que nessa hora, Pedrinho chegou pra mim, ele tava também no meio, eram algumas pessoas, e ele chegou e ele fez, você tá entendendo? E eu assim, tô entendendo o quê? E ele fez, essa foi a sua primeira, não foi? E eu falei, foi. Ele, sabe por que foi desse jeito? Porque Deus lhe chamou pra ser uma libertadora. Ei. E eu assim, eu entendi, Jesus, tá bom. E foi lindo, porque quando terminou, uma pessoa teve uma visão, a menina foi liberta e ela via Jesus saindo com ela, pegando na mão dela e caminhando com ela. E aí ela olhava para Jesus e Jesus estava fazendo alguma coisa e a gente, o que é que Jesus está fazendo? E uma pessoa que estava lá, um dos ministros, intercessores, olhou e falou, e começou a rir. E a gente, o que é que está acontecendo? Conta pra gente, gente. E ele fez, Jesus está dizendo, eu sempre venço. Ai, que coisa linda. E foi lindo, eu até Jesus pintei depois essa situação, mas foi lindo. Foi realmente poderoso. Elisa, teve uma retirada de cativeiro. Foi essa jovem que chegou a sair do chão? Sim, foi. Exatamente. Ela, enquanto estava ali nessa manifestação, cativeiro, que a gente não estava sabendo discernir ainda, teve um certo momento, a gente segura as pessoas para que elas não caiam. Mas que o demônio começou a levitar ela. Então, os pés dela começaram a sair do chão. E a gente viu aquilo. Quando a gente viu aquilo, a gente ficava assim, e agora a gente vai puxar ela pro chão? Então, a gente teve que realmente, tinham pessoas em cima, empurrando o ombro dela, pessoas no pé, segurando o pé dela no chão, porque os pés dela, eu vi com os meus próprios olhos. Então, os pés dela saíram do chão, não era algo de uma ponta, saíram assim, do chão. Meu Deus. A realidade do reino espiritual, uma das coisas que o Senhor tem me encorajado muito, sabe? E você me acompanha em casa, você sabe, é que há tantas igrejas, há uma boa parte do povo de Deus que vive ignorando a realidade do reino espiritual, como se a decisão de ignorar essa realidade fosse fazer com que a realidade não se manifestasse. Sim. E aí elas vivem continuamente sofrendo perdas, opressões, perseguições, e porque elas não sabem lidar, porque ninguém está falando disso de reino espiritual. Ninguém está falando. E a gente, quando tem a coragem de falar, eu sei que a gente pode adquirir aí muitos haters, né? Que não entendem, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E podem achar que isso tudo é uma loucura, mas
Nós estamos falando aqui de realidades vividas e presenciadas por nós. O reino espiritual é real e há uma atuação de fato do inimigo contra as nossas vidas. E o Senhor Jesus é quem nos chama para curar e libertar. Ele nos chamou para isso. Então, que realmente, que um podcast como esse, o meu desejo é que inspire e encoraje pessoas a se posicionarem para serem capacitadas, mas para serem agentes de libertação. Eu fiquei tão feliz porque hoje uma irmã que está na África, uma missionária, ela falando comigo, e eu disse, como é que você está? Como é que estão as coisas aí? E ela disse, muita luta, mas eu estou bem. Mas quando voltar, eu preciso estar com vocês para aprender o mover profético. E quando ela fala de mover profético, é desse todo que acompanha o mover profético, que muitas vezes está associado, na maioria delas, à batalha espiritual. Porque o profeta é aquele que está na linha de frente da guerra espiritual. Então, ele tanto batalha para fazer o inimigo retroceder, como ele é um libertador. Por natureza, ele liberta. Mas isso é uma coisa para todos os crentes. Na verdade, Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão. Se crerem em mim, em meu nome. Esse sinal vai acompanhar, vocês vão expulsar. Quer dizer, é uma fala de Jesus. Como é que a igreja, ela desenvolve as suas ações e coloca isso de lado. Faz cultos maravilhosos. O culto está todo cronometrado. A plaquinha para receber a pessoa, a pregação, a música, o ofertório, a despedida, tem bombonzinho, tem não sei o quê. Mas não tem libertação de vidas. Quando Jesus disse, se crê em mim, o sinal vai acompanhar. Significa, onde você for, vai ter esse sinal. Vidas serão libertas. Está lá. Sim. Né? E como é que os nossos ajuntamentos em cultos conseguem ser culto após culto e não ter uma vida liberta? É estranho, essa coisa desse culto que às vezes é mais para a gente, para o homem, para a gente se sentir bem, mas a missão de Jesus de fazer como ele fez fica ali negligenciada e vidas permanecem aprisionadas. Que Deus levante mais pessoas como você, Elisa, com coragem e ousadia para libertar aqueles que estão aprisionados. Mas aí você falou de cativeiro, quer dizer, essa jovem, ela sai, quer dizer, ela viveu tudo junto, né? O cativeiro teve a manifestação, a liberação, o cativeiro em si, até que ela é liberta completamente. Mas você também teve uma experiência de se ver em um cativeiro espiritual. Alguns. Né? E aí, nesse cativeiro, que foi muito, muito difícil, eu lembro, eu estava ministrando no seminário e a gente deu ordem para retirar pessoas dos cativeiros, a gente sempre faz isso. De repente, quando eu vi você estava sendo retirado, eu fiquei até surpresa. Como foi a experiência do outro lado, de quem não está tirando alguém, mas de repente se vê presa em um cativeiro? Nesse seminário de libertação, que foi o que eu fiz antes de poder servir, né? Você só pode servir fazendo. E aí eu fiz, e aí teve um momento onde foi, na verdade, antes de ter o momento da liberação em si, teve um momento de uma pregação. E aí teve as renúncias, a oração. Só que vocês começaram a perceber que tinham muitas pessoas que estavam entrando ali no cativeiro e aí perguntaram, gente, tem alguém que está tonto, com algum sintoma? Que não é que estavam entrando no cativeiro. Isso. É que a gente começou a perceber que essas pessoas estavam... A gente começou a ver a sinalização de que havia pessoas em cativeiro. Isso. Elas estavam no seminário parecendo tudo normal, mas depois da palestra começou a sinalizar. Era como se Deus estivesse jogando luz, assim, aqui, 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 aqui. E a gente acabou dando um comando lá, isso. Não é isso? E aí, eu lembro que eu tava de olho fechado e eu comecei a ficar muito tonta. E a minha cabeça rodava e rodava e rodava e parecia que eu ia cair a qualquer momento e eu comecei a me sentir fraca e aí eu levantei a mão, a pessoa chegou, me pegou, o que é que você tá sentindo? E aí, quando eu contei, eu já vi a cena. E aí eu lembro que não foi o mais forte, mas foi o primeiro, assim, que eu me vi pequenininha e eu me via na sala de casa e tava acontecendo alguma briga lá em casa e aí eu tava bem encolhidinha assim na sala e eu comecei a ver vários demônios. E aí no cativeiro, por exemplo, é um pouco diferente da visão que a gente tem pelo menos que eu tenho normalmente. Então eu não via na mente, eu estava de olhos fechados, mas é como se eu estivesse realmente naquela situação. E aí eu me via mesmo, e eu via os demônios, e eu comecei a ficar com muito medo.
E eu comecei a perder as forças das pernas. Então, é desesperador, porque você tá sozinho ali, cheio de demônios ao seu redor, e você não sabe o que fazer. E você escuta de longe uma vozinha dizendo assim, o que é que você tá vendo? Deixa eu fazer uma intervenção aqui para uma pergunta. Então, você está ali, na realidade, cercada por pessoas, mas você desconecta completamente? No meu caso, completamente. Ou seja, como se você ali só estava com os demônios e você realmente se Exato. sente naquela realidade. Não Exatamente. tem mais ninguém, não tem igreja, é você e demônios. Exatamente. Deve ser desesperador. Desesperador. E assim, eu não escutava, por exemplo, sua voz no microfone, eu não escutava, não via nada de fora. Eu escutava de longezinha a voz da ministra falando assim, o que é que você tá sentindo, Liu? O que é que você tá vendo, Liu? E eu assim, você fica tão naquela realidade que você tá vendo que você não sabe nem o que responder direito. Se você estiver muito imerso ali, ou, enfim, depende, tem vários casos, né? E ali eu disse, eu tô me vendo na sala de casa e tá acontecendo isso, eu tô no cantinho preso e tem vários demônios. E aí a pessoa começou a pergunte a Jesus, quem é que você precisa liberar perdão? E aí me veio o nome da pessoa que eu precisava liberar perdão, eu liberei perdão pra pessoa. Você precisa liberar perdão para mais alguém? Porque eu continuava vendo aqueles demônios. Sim. E aí eu liberei, eu falava, mas eu tô vendo eles estão aqui. E aí, quando a pessoa deu ordem para os guardiões, né, que estão ali naquele cativeiro, as minhas pernas perderam as forças. E eu me senti sendo jogada assim, ó, para baixo. Como, não jogada, puxada para baixo. E eu lembro que eu fiquei assim, depois a pessoa disse que, eu magrinha do jeito que eu sou, a pessoa disse que parecia que eu pesava uns 100 quilos. E a gente sente isso nos cativeiros, porque realmente tem alguém puxando. Então, eu ia para baixo, eu sentia na minha barriga algo me puxando também. Nas minhas pernas, era uma agonia, parecia várias coisas arranhando, puxando. Assim, é bem desesperador. Inclusive, isso é ótimo no sentido quem viveu, porque quando você tá libertando alguém de um cativeiro, tirando alguém, você sabe o que é que aquela pessoa tá passando. Então, fulano, eu tô com você, você não tá sozinha, eu tô aqui, vai dar tudo certo. E ali, a ministra continuava fazendo isso. E aí, ela pede anjos, e aí, quando ela pede esses anjos, eu começo a ver. Então, eu vi os anjos chegando, um a um, ia chegando. E eu comecei a ver uma guerra ali, sendo travada, mas, de repente, eu não me via mais naquele cativeiro. Meu Deus. E aí, quando eu abri os olhos na minha mente, eu não tinha aberto os olhos fisicamente, eu me via num parquinho. E eu tava brincando no parquinho e eu via Jesus. E ele tava me olhando assim de longe, apoiado numa gradezinha, e eu tava brincando. E eu era criança, então eu descia o escorrego, eu subia, eu dizia Jesus, eu dava tchau. E aí, eu falei, eu tô num parquinho, eu tô brincando. Eu lembro que eu até nessa hora, eu voltei a escutar as coisas e a pessoa dizia, glória a Deus. E aí você não sente, por exemplo, você não sente que passou um tempo imenso. Não. É uma angústia muito grande, mas você não sente que foram ali muito tempo. Exatamente. Você se sente muito cansado, porque realmente é uma guerra ali que é travada pela sua vida. Mas não parece que passou um tempo, parece que você ficou preso ali naquele tempo. E essa é uma das características principais do cativeiro espiritual. É que ali na dimensão de alma, é como parte do que você carrega ali na alma, isso fica aprisionado e congelado mesmo no tempo. Então é surreal, porque tem pessoas que a gente tira de cativeiro espiritual. Eu lembro de uma pessoa que ela se via uma criancinha e ela estava no quarto, numa posiçãozinha que ela ficava sempre quando tinha alguma coisa, não lembro se era com os vizinhos, os irmãos, mas ela ia sempre para aquele lugar. Então ela estava presa ainda naquela experiência vivida traumática. E a retirada de cativeiro demorou o quê? 1 hora, 2 horas, e ela não sentiu absolutamente nada, não sabia sobre o tempo. A sua também foi bem demorada. Também. Mas teve uma, por exemplo, que foi mais forte, assim, de todas, acho que foi a mais forte. Eu passei por alguns cativeiros. Foram alguns. Acho que tão foi novinha. Experiência, né? Pra gente que vai libertar. E aí, nesse, foi muito forte, porque eu tenho uma relação, a gente até brincava, que eu vejo muitos anjos em muitos locais. Então, às vezes eu tô na igreja e aí de repente eu vejo um anjo. E nas minhas visões eu via anjos. E aí nos cativeiros que eu já tinha passado, eu via os anjos, eles estavam lá comigo. Às vezes podia demorar, eu tava sentindo tudo, mas eles estavam lá. Então você sente uma segurança. E aí nesse específico,
foi numa palestra sobre ocultismo. E aí, eu tava super tranquila na hora das renúncias, porque eu nunca fui envolvida com nada. Eu cresci na igreja, vivi na igreja, nem essas coisas que tinha de adolescente, de signo, eu nunca tinha me envolvido, então, absolutamente nada. E eu declarando assim, renuncio, não sei o quê, e aí, de repente, eu comecei a ficar tonta de novo. E a minha cabeça começou a girar. E ela começou a girar. Eu parei assim, aí eu chamei um dos sentinelas e eu falei, eu tô muito tonta. Tanto que a pessoa me olhou meio assim, aí fez, tu tá tonta? Eu falei, eu tô tonta. Ela fez, tá. Aí ela chamou alguém, a pessoa veio e começou, o que é que você tá sentindo? Eu falei, eu tô tonta, minha cabeça tá girando. Tô sentindo uma fraqueza nas minhas pernas. E aí, fechei os olhos, e aí quando eu fecho os meus olhos, eu vejo um centro de, não sei, não conheço, né, profundamente, mas era muito escuro, tinham várias pessoas de branco. Calma, deixa eu entender. Quando você fala que viu um centro, você viu um lugar como um centro espírita, digamos assim. Exatamente. Ah, tá. E aí, eu vejo várias pessoas de branco, mas eu não disse espírita, porque eu não sei se era um centro espírita, se era algo de macumba. Tá. Mas tinham várias pessoas de branco e tinham várias velas, era um lugar muito escuro. E eu via essas pessoas, elas estavam em roda e eu via no centro dessa roda várias fotos com várias velas e a minha foto estava lá. Meu Deus. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu via, além das pessoas, a minha foto ali, eu sabia, você sabe que tem alguma coisa errada, aquele ambiente, aquela coisa terrível, e eu comecei a ver muitos demônios, e eles me seguravam, e eles estavam com as pessoas, e eram muitos, eu nunca tinha visto tanto demônio, eram muito demônio. E eu comecei a ficar desesperada, e eu falava, tem muito demônio, e a pessoa, Senhor envia anjos, e eu não vi os anjos chegando, e aqueles demônios, e eu já não estava nem escutando a pessoa, eu sabia que eu estava ali, eu comecei a ficar desesperada. Eu lembro que eu até comecei a orar, e eu dizia, Jesus me ajuda, chega aqui, Jesus, não me deixa aqui sozinha, eu não quero ficar aqui, me tira daqui. E a pessoa, calma ali, vai dar tudo certo. E ela, Senhor, envia anjos. Depois a gente até criou uma piada, assim, porque a pessoa pediu 2/3 dos anjos. E ela disse, Senhor, envia os 2/3 dos anjos do céu. O povo disse, caramba, tu deixou o resto dos cativeiros tudo sem anjo. Pediu tudo pra Elisa. E ela pediu, ela, Senhor, envia anjos. E eu não via. E aí, ela pergunta a Jesus, o que é pra fazer aí? O que tá acontecendo? E aí eu tive a revelação do que era aquilo. Então, uma pessoa da minha família tinha feito alguma obra ali com a minha foto. E ali a gente orou e pediu, Senhor, envia anjos para queimar essa foto, para me tirar daí, para tirar aí desse lugar. E aí, quem você tem que liberar perdão? Tem que liberar perdão para essa pessoa. E aí eu liberei perdão, mas eu não vi os anjos e eu não via nada acontecendo. E aí a pessoa disse, e agora, Senhor? E aí ela teve uma revelação. Então ela perguntando ao Espírito Santo, o Espírito Santo disse que eu precisava agora perguntar qual a mentira que eu tinha crido dentro do cativeiro. Meu Deus. Daquele. Meu Deus. E aí eu perguntei e eu tinha acreditado, por não estar vendo nada e estar desesperada, que eu estava sozinha e que Jesus não me protegia. Ou seja, durante o acontecimento da retirada de cativeiro, você já processou aquilo e aí passou a acreditar numa mentira, que é a chamada crença limitante, ou aquilo que te aprisiona, e ali... me impediu de sair. Impediu de sair quando todo o processo estava feito para você sair. Meu Deus, como a gente aprende. Exatamente. E aí eu entendi, eu pedi ao Senhor a verdade, e aí o Senhor revelou a verdade. Então Jesus disse, olha quantas vezes eu já lhe mostrei os meus anjos que estão com você. E ali, depois de receber essa verdade, eu vi os anjos. Ai, que e aí eu vi os anjos chegando, e eram muitos, e eu vi uma... Você chegou a ver 2/3 do céu, 2/3 chegando, que não cabia mais, tá bom, Senhor. Agora a gente ri, na hora... É desesperador. Tanto que quando eu vi, eu cheguei, eu tô vendo os anjos. Ufa! A pessoa, glória a Deus. E aí eu vi os anjos, e eu vi no fundo uma luz, sabe aquela luz de porta de emergência? Eu via que ela se acendia assim, uma luz de porta de emergência. E aí eu corria para essa luz, e aí eu disse, fulano, eu tô vendo a luz, ela tem uma porta, eu posso sair. Ela, você consegue sozinha? Aí eu falei, eu acho que eu consigo, mas a porta tá fechada. Aí ela disse, peça a Jesus para abrir a porta.
E aí eu orei, eu falei, Senhor, abre a porta para eu ir. Só que quando eu virava, é tudo muito real lá dentro. E aí eu virava. Quando eu virava, eu vi os anjos e eu vi os demônios. E eu falava, mas o que é que vai acontecer aqui? E aí Jesus dizia, deixa com eles. E aí eu, tá bom. E aí eu Deixa de ser andava. metida, sou metida. Meus anjos vão saber o que fazer. E aí Jesus ficava na porta e eu falava, você não vai entrar? Ele, não, você vai sair sozinho, eu tô aqui lhe esperando. E aí eu saía, chegava até a porta e Jesus pegava na minha mão, a porta fechava e ali eu já me via num jardim com ele e a gente vai para um lugar de descanso, né, que a gente diz. E aí eu ia para esse lugar de descanso, era uma grama, tipo um piquenique, eu deitava, ele ficava lendo para mim e ali eu saí daquele momento tão difícil. Uau, que coisa linda, Lisa. Eu acredito tanto. Por exemplo, eu tenho um treinamento que é sobre ajudar as pessoas a descobrirem propósito. E um dos caminhos usados para tentar descobrir o seu propósito é olhar para as experiências vividas, porque as nossas experiências vividas podem indicar algo do nosso propósito. E aí, olhando para você, quer dizer, desde os 8 anos, uma criança, mas que já cresce numa realidade de ver a manifestação do mundo espiritual e sem temer já se posicionar para que o reino seja estabelecido ali, a vontade do Senhor se estabeleça e o que é maligno tenha que sair. Sim. Isso é tremendo, é de fato um indicativo de propósito do que Deus tem com você. Isso é fato. Mas, fora essa realidade do mundo espiritual, tantas coisas é que você viveu, você também tem essa relação com as crianças, que você sente que é muito forte. E hoje eu posso dizer que você é uma ativadora de crianças, uma ativadora profética. Não acho que dá tempo de contar muita coisa, mas tem alguma história, algo que você viveu com alguma das crianças, além da que você já contou do batismo, que é muito forte sobre essa ativação profética? Teve um recente, a gente tem na Zoe os CEPs, que são os lugares de pastoreio, de cuidados, pequenos grupos. E aí, num CEP Kids, que a gente chama, o CEP das crianças, eu estava junto com elas, a gente estava vendo uma série sobre adoração. E aí era o último dia, e eu falei, vamos fechar tendo um momentão assim de adoração? E elas, vamos, tia, era só meninas nesse CEP. E aí cada uma foi para um canto, e uma menina específica, ela sempre teve muito medo do mover. Então, ela já viu a mãe caindo, ela já viu outras pessoas caindo na igreja, e ela tinha medo porque ela achava que essas pessoas que caíam morriam. Ou podiam morrer. E aí, ela tinha medo, eu já tinha conversado com ela, a gente estava trabalhando isso. E aí, nesse dia de adoração, ela começou a dançar, e ela começou a chorar, e ela chorava, ela chorava, ela chorava. Só que como estava no momento de adoração, eu imaginei, ela tá com Jesus, vou deixar. E ela chorou, acho que foi uns 40 minutos de adoração, as crianças adorando, foi lindo o momento, e ela não parava de chorar. E aí quando eu terminou, eu chamei ela, eu falei, o que é que você sentiu? Quer compartilhar com a gente? Aí ela, tia, quando eu comecei a dançar, eu vi Jesus pegando na minha mão. E ele começou a dançar comigo. E ele me girou. Aí depois eu parei assim, eu disse, Jesus, o que é que eu vou fazer agora? E ele disse, você tem que confiar em mim. E ela começou a contar que ela começou a ter um bate-papo com Jesus. E ele foi dizendo, e ele foi contando. E aí ela começou a sentir o coração dela batendo muito forte. A sentir um queimor nas mãos. E ela tinha muito medo dessas coisas. E aí ela disse a Jesus. E quando ela disse isso, uma outra criança veio orar por ela, sendo que ela estava no momento dela com Jesus. E não foi durante a adoração. Enquanto ela estava no momento dela com Jesus, ela sentiu isso, teve medo, e aí uma criança foi orar por ela, e essa criança depois contou que sentiu o Espírito Santo mandando, e quando a criança foi orar por ela, orou pelas mãos dela e orou para que ela não tivesse medo. E aí ela disse que começou a chorar mais. E aí ela disse, Jesus, eu queria um abraço seu. E aí outra criança, no mesmo momento, foi lá e deu um abraço nela, quando ela tinha acabado de pedir a Jesus. E ela saiu daquele CEP, assim, impactada e querendo viver esse mover, porque ela tinha tido essa experiência tão forte com Jesus. E aí eu fico me perguntando, será que nos CEPs dos adultos eles vivem essas mesmas experiências que você está contando aí das crianças? Porque, infelizmente, me parece que os adultos vão ficando mais duros, menos abertos
a viver as experiências a partir do que o Espírito Santo quer fazer, e muito cautelosos, duvidam de tudo, acabam entrando naquele formato engessado, e depois se desanimam e desencorajam porque não tem as experiências, enfim. Mas eu lembro de você uma vez muito chateada, porque pais estavam sendo o impedimento ao filho se desenvolver Sim. naquilo que Deus estava entregando. Como foi isso, Elisa? Eu lembro que teve um culto que, quando terminou, 2 pais, um pai e uma mãe, vieram me procurar. E eles falaram: Elisa, a gente tá muito preocupado com fulano. E ele devia ter uns 6 anos de idade na época. E eu falei: o que é que tá acontecendo com ele? Aconteceu alguma coisa em casa? Outro dia a gente tava tendo um tempo com Deus, e aí quando eu cheguei no quarto dele, ele estava orando em línguas. Aí eu fiquei esperando, né? E aí? Aí ela: foi isso, Elisa? Do nada ele começou a orar em línguas? Meu Deus. Aí eu falei: mas o que é que vocês estão preocupados? Que ele tá orando em línguas? E se ele estiver desonrando o Espírito Santo, nos imitando? Meu Deus. E aí, na hora, eu quis dizer, bater na cabeça e dizer: e vocês são o Espírito Santo para saber se o menino tá imitando vocês? Mas aí eu respirei, né? E aí eu falei: ele é uma criança, ele tem 6 anos de idade. Se, na pior das hipóteses, ele estiver imitando os pais, que bom que ele está imitando vocês. Que ele tá vendo vocês falando em línguas e não falando palavrão. Uau! Que ele tá vendo vocês tendo tempo com Deus e não tendo tempo brigando. E ele tá lá e ele tá falando de línguas. E ele tá achando isso tão legal. E ele tá se inspirando em vocês. E ele tá querendo imitar vocês. Na pior das hipóteses. Mas ele sim pode ter tido um tempo com o Senhor que o Espírito Santo batizou. Então vocês não parem ele. Eles queriam parar e dizer assim: fulano, você não pode fazer isso. E queriam dar uma bronca no menino. Ai, que E eu falei: vocês têm que deixar, tem que incentivar, tem que dizer: filho, continue todo dia, tem que ter tempo, tem que falar, tem que exercitar. Porque mesmo que seja algo que a criança esteja imitando, a criança, ela tá aprendendo algo com isso, e o Espírito Santo não tá olhando com um olhar condenador de me imitando, pecador. Não. A Bíblia diz que a gente tem que ser como criança. Então é nisso também. Então, o Espírito Santo pode usar isso para mais na frente ele já continuar fluindo, ele ser batizado, e ele pode sim já ter né? sido. A gente não tem como saber de todas as coisas, a gente não é o Espírito Santo. Mas não se trava a criança. E aí eu já quero dar um recado para os pais: incentivem os filhos de vocês e não sejam aqueles que vão impedir eles de fluírem no Espírito Santo. É isso aí. Você querendo ou não, aí parece que eu estou puxando aqui sardinha. Eu nem sei como é que é o ditado, alguém sabe aqui do ditado? Enfim, mas eu sei que você foi muito encorajada. E isso deve ter feito diferença na sua vida, né? Sim. Então, encorajada. Por quê? Porque nós entendemos que tem tão mais do Senhor. E quando a gente se abre para buscá-lo, Ele vem. Ele Sim. nos enche, Ele nos entrega dons, Ele nos leva além do que já vimos e vivemos naturalmente. Ai, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele Sim. é tão maior do que podemos sonhar, pensar ou imaginar. Eu queria, inclusive, contar uma experiência que a gente teve na salinha recentemente, assim. A gente tem a sala dos pequenos, que é o pilotão Vida de Deus. Eles são os mais agitados, então eles são ali a vida de Deus. E ali, uma criança que é super agitada, é daquelas que não param um segundo. E eles estavam lá, eu entrei na salinha, e aí as professoras estavam com eles. E essa criança, ela começou a apontar para o teto e a dizer assim: tem um dragão ali. Meu Deus. E ali eu olhei e as tias: e eu: o quê, fulana? E ela: tem um dragão ali. O dragão é dessa cor e dessa cor. Eu fiquei super assustada, né? E aí eu olhei e fiz: repete pra ti, onde é que ele tá? E ela: ai, a minha florzinha branca. E ela já... Mas ali eu entendi que tinha algo. E aí eu subi pra intercessão e falei: olha, na salinha das crianças, uma criança viu um dragão lá em cima. E ali a intercessão começou a orar e a gente descobriu que na semana a gente tinha recebido 2 ou 3 sonhos com um dragão em cima da igreja. Meu Deus, ataque é indicando ataque de Leviatã. E embora a gente não costume, e a gente realmente não faz isso, ficar preocupado qual é o demônio, qual é o nome, o que é que faz, porque o Senhor tem nos ensinado que para vencer as batalhas espirituais, por isso, nosso manual,
Por quê? Para vencer, a gente tem que saber quem é o nosso Deus, quem nós Sim. somos nele, o que é que ele tem de promessa para a gente. E as nossas crianças já aprendem também, Sim. né? Não como uma arma de guerra, mas para fortalecer a fé. Mas o que eu queria dizer é que ainda assim há uma indicação de um ataque de Leviatã. A gente sabe quando é o dragão, e não tinha como a criança saber, porque nós não falamos Isso. disso na Zoe. E o que teria acontecido se a gente tivesse simplesmente ignorado Exato. o que a criança estava dizendo por ela ter ali 3, 4 anos? A salinha dos pequenos, então eles têm entre 3 e 4 anos. São muito pequenininhos. Exato. Ele teria ficado livre ali para fazer algo do que ele vem para fazer. A gente sabe que não é Isso. bom, porque é para matar, roubar ou destruir. E ainda testificou, né? Algo que os adultos estavam sonhando e que a gente estava perto de um evento que estava para acontecer. Sim. Então, muito importante, muito importante. Elisa, a gente tem que ir terminando o nosso podcast. Meu Deus, eu sei que você tem tantas experiências ainda que poderiam ser compartilhadas, embora você seja tão novinha, mas eu creio que isso é nada, filha, diante do que você ainda viverá no Senhor. amém. E eu quero realmente agradecer por você se permitir ser este canal, compartilhando coisas que nem todo mundo entende e só espiritualmente se pode discernir, mas você está aqui se abrindo e compartilhando das suas vivências e experiências tão ricas. Eu fico curiosa para fazer o bate e volta. Será que dá tempo? Você acha que dá tempo aí, Léo? Então vamos lá. Vixe. Hoje a gente trocou, né? O pastor veio para cá dar aquela mãozinha. Eu estou fazendo uma pós-graduação que fala dos slashes. E aí teve uma hora que o Léo estava mexendo aqui, eu disse, olha lá, mais um slash. Que o slash é as muitas competências que nós temos e hoje o mundo que a gente vive, ele é de multicompetências. Então você não tem mais aquele especialista que só faz aquilo. Então a gente tem Léo, que é um pastor, que é um fotógrafo profissional, mas que sabe mexer em som, em edição, que corta, que por aí vai. E atende pessoas na clínica, é um ministro, a mesma coisa com você. Então, à frente do Kids, e essa é uma competência adquirida, que você se desenvolve a cada dia com coisas lindas, que eu digo que tem que virar um app. Mas fora isso, você está ali na libertação, está como sentinela, está no corpo profético, meu Deus, na dança, no louvor, ministrando em tantas frentes, são os nossos slashes para essa nova realidade. Elisa, qual é o seu maior presente? Jesus. Qual é a sua maior conquista? Aos 18, hein? Mas deve ter. Eu acho que tão nova já tem mais ou menos o caminho ali do propósito do Senhor para a minha vida. Algo que te estressa. Desorganização. Também. Algo para fazer que te dá muita paz. Estar com as minhas crianças. Não acredito que tem hora que tu não tá saindo com quem tá com muita tem paz. Tem hora que a gente, né? Mas, no geral, eles me dão muita paz. Ai, que bom. Algo que te enche de alegria. Ai, calma. Deixa eu pensar. Algo que me enche muito de alegria. Minha comunidade de fé me enche muito de alegria. Algo que te entristece. Ver as pessoas não seguirem o plano do Senhor e estarem desalinhadas no caminho dele, no caminho que ele tem para elas. Uma boa lembrança. Eu vou dizer uma. Diz. Nossos vídeos do Caminho Certo. Ai, gente! Se você tem uma criança em casa e você quer ensinar devocionais divertidíssimas e a sua criança vai aprender princípios bíblicos, porque a gente pensava em formar já cosmovisão cristã nela, com historinhas. Você precisa assistir, canal do YouTube, No Caminho Certo, Devocionais. E aí você, Rebeca, por favor, escreve aqui embaixo, No Caminho Certo, Devocionais, coloca o linkzinho, hoje tem muita edição para a Rebeca, né? Coloca o link e você vai amar. E lá pelo 3, terceiro, quarto, vai ter muita musiquinha, né? Sim. Então a gente já começou a compor, já começou a cantar, enfim. Vocês vão ver a Elisa banguela, sem dentinho. Que memória boa. Lil, uma bagagem. Você vai aí para o mundo, você vai para a África e tantos outros lugares que o Senhor te levará. Tem uma bagagem pesada aí para deixar? Ansiedade. E um desafio?
O perfeccionismo. Eita, vai vencer em nome de Jesus. Uma resposta de oração. E o meu curso de psicologia. Sim. Tem um medo aí? Um medo que ainda insiste? Não estar na estação e no tempo do que o Senhor tem na estação e no tempo. Para a sua vida, né? Um sonho realizado. Esse é um bom medo. Um sonho realizado. Ir para Israel. Sim. E um sonho a realizar. Ir para África. Eita, vai realizar. Quem sabe esse ano a gente não vai estar lá, não é? Amém. Elisa, foi uma bênção o nosso podcast. Eu queria que você encerrasse, porque a gente precisa encerrar, senão a gente ficaria aqui muito. Mas eu quero que você encerre deixando uma palavra para quem nos assistiu. A palavra que eu quero deixar é para os pais. Você que tem um filho, que vai ter um filho, que pensa em ter um filho, que você seja uma inspiração para o seu filho. Que você o inspire a andar na palavra do Senhor, fundamentado, mas também a ter experiências que vão transformar a vida dele, que vão fazer com que ele permaneça nos caminhos do Senhor. E que você não veja como alguém que vai fazer algo um dia, mas com que a idade que ele tenha, onde quer que ele seja, ele já pode ser um agente transformador do reino de Deus. Uau, muito bem. E para quem se move aí ou deseja se mover na área de libertação, ou de retirada de cativeiro, de guerra espiritual, que palavra que você tem para dar? Não tenha medo de fazer aquilo que o Senhor tem lhe chamado e não fique com inseguranças, lute contra elas e seja ousado, porque é o Senhor quem te fortalece, quem te capacita. Uou, é isso aí! E olhe, a gente pode dizer que a gente já viu, em nome de Jesus, os demônios temem e tremem, e eles têm que deixar aquelas vidas que eles estão oprimindo. Então, espero que você tenha gostado. Se você quer se capacitar, o nosso manual é Assim que Venço Minhas Guerras. Tem um curso que eu dou também lá no Hotmart para te capacitar para a batalha espiritual. No mais, esteja conosco nos nossos podcasts. Como águias, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. E envie esse podcast para muitos. Beijo! Até o próximo!